é pronomes pessoais do caso reto? Quando nós falamos em pronome, estamos falando em palavras que substituem o sujeito, tá? E quando nós estamos falando em pronomes pessoais, estamos falando das pessoas do discurso. Lembra do assunto? Vocês viram ano passado, mas esse assunto é corriqueiro e normalmente quando estamos lendo qualquer texto, ele aparece, Discurso, os discursos. Pessoas do discurso. Os pronomes pessoais indicam quais são as pessoas do discurso. Então, pessoas do discurso, nós temos quem fala, que o nosso pronome pessoal é o eu ou nós. Temos a pessoa do discurso com quem se fala, que é o tu e o vós. E nós temos a terceira pessoa do discurso, que é de quem se fala. No caso, o ele, ela, eles e elas, que são os nossos pronomes pessoais. Como assim? Na nossa pessoa do discurso, em nossas pessoas do discurso, nós temos primeira, segunda, terceira. Primeiro é quem fala. Segundo, quem escuta, com quem se fala. E terceiro é o objetivo daquela conversa. Então é de quem se fala. E neste caso nós estamos abordando os pronomes pessoais. Eu, nós, tu, vós, ele, ela, eles e elas. Vamos entender mais um pouquinho sobre os nossos pronomes pessoais. Então, continuando sobre pronomes pessoais de caso reto, nós vamos ter o seguinte. A função desse pronome nas frases, na utilização. Esses pronomes pessoais, eles vão exercer funções nas orações, nas frases em que serão utilizados. Então, os nossos pronomes pessoais podem ter a função, de sujeito ou predicado do sujeito. Como assim? Bom, ele vai ter função de sujeito quando ele substituir o nome do sujeito naquela frase. E vai ter função de predicado do sujeito quando ele atribui qualidade àquele sujeito. Eu coloquei duas frases para a gente observar o exemplo. Primeiro, quando ele tem função de sujeito, ao invés de dizer Maria e João ofertam flores, eu digo nós ofertamos flores. Então, eu utilizei o meu pronome pessoal como sujeito naquela frase. Ao invés de eu dizer Mariana foi à festa, eu simplesmente digo ela foi à festa, utilizando o meu pronome pessoal, ela, como o meu sujeito, tá? Então, vai ter função de sujeito quando, ela substituir o nome daquele sujeito. Lembrando que sujeito é o elemento essencial para constituir ação em frases. Melhor dizendo, é o elemento essencial para construir, para especificar a oração, a frase. E quando é que o nosso pronome vai ter função de predicado do indicativo? Primeiro, predicado do indicativo, função de atribuir qualidade ao sujeito, que é o nosso elemento essencial da oração. Então, como assim? Ao invés de eu dizer a responsável sou eu, então eu atribuí a qualidade de responsável à minha pessoa. A responsável sou eu. Então, quando eu atribuo qualidade, eu estou fazendo o meu predicado do sujeito na frase. Quando eu digo a culpada é ela, eu estou atribuindo a qualidade de culpa a ela, que é o meu pronome pessoal do caso reto. Vamos agora observar como é a classificação dos nossos pronomes pessoais do caso reto.
Vamos lá. Como estão classificados os nossos pronomes pessoais? Os nossos pronomes pessoais estão classificados em singular e plural. Singular quando se refere a apenas um ser naquela oração. Plural quando se refere a mais de um ser que participa daquela oração. Então, nós vamos ter as pessoas do discurso, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural, que nos nossos pronomes pessoais será primeira pessoa do singular, aquela pessoa que fala, eu. Segunda pessoa do singular, aquela que escuta, com quem você vai falar, tu. Terceira pessoa do singular, aquelas que serão o assunto da conversa. Ele, ela. E aí nós vamos ter o plural, né? O plural. A nossa primeira pessoa do plural é o nós, quem fala. Nossa segunda pessoa do plural, que é com quem você vai falar, com quem está se falando, é o vós. E nós temos a terceira pessoa do plural, que também será o assunto da conversa, eles e elas. Agora eu vou trazer uma música bem legal para a gente poder memorizar e aprender mais sobre pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, 6 palavras vou usar para substituir um nome, para retomar ou acompanhar, para substituir um nome, para retomar ou acompanhar. Preste muita atenção, como vou classificar. Tem as primeiras, tem as segundas e tem as terceiras pessoas. Tem as primeiras, tem as segundas e tem as terceiras pessoas. As primeiras são quem falam, as segundas com quem falam, já as terceiras sobre o que falam, as fofoqueiras nunca se calam, já as terceiras sobre quem falam, as fofoqueiras nunca se calam. Eu e nós são as primeiras, tu e vós são as segundas, ele e eles são as terceiras, vou lembrar disso a vida inteira. Ele e eles são as terceiras, vou lembrar disso a vida inteira. Vamos agora conceituar e conhecer os pronomes do caso oblíquo. Já ouviu falar nesses pronomes, nessa classificação do pronome? Bom, quando nós falamos em pronome do caso oblíquo, nós estamos falando de pronomes que fazem ligações. Ligações verbais ou nominais, ou seja, faz uma ligação dentro da oração que é a nossa frase. Então, nós vamos ter primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural também para os nossos pronomes do caso oblíquo. Então, vamos com calma, porque essa parte do pronome é um pouco complicado, porque existem regras. Hoje eu vou apresentar o conceito e nós vamos ver novamente as regras dentro do pronome pessoal do caso oblíquo. Vamos lá. Na primeira pessoa, validando o eu, no caso do oblíquo, eu vou ter o mi, mim e comigo. Então, esse pronome oblíquo é o mesmo que indicar que eu, primeira pessoa do pronome pessoal, estou fazendo algo.
na oração. Quando nós falamos em pronomes do caso oblíquo, ti e contigo, nós estamos nos referindo à segunda pessoa do nosso singular, que é o tu. E quando nós temos se, né, que é o se e consigo, o, ou a, ou li, o nosso verbo ou no nosso elemento nominal, será responsável pela terceira pessoa do nosso singular. É o mesmo que eu estou dizendo ele ou ela aqui nestes pronomes do caso oblíquo. Quando nós vamos lá para a pessoa do plural, nós temos no caso reto o nós como primeira pessoa do plural, né, para a conjugação dos discursos que vão ser utilizados nas frases. Nós vamos ter, no caso do oblíquo, o nós conosco. Então, esse será a primeira pessoa do nosso plural, o nós. Então, essas palavrinhas aqui significam nós. Quando nós falamos lá na segunda pessoa do plural, nós temos vós e convosco. No caso oblíquo. No caso reto, nós temos o vós. No caso oblíquo, na terceira pessoa do plural, nós vamos ter se, si, consigo, os, as e lis. No caso do plural, que vai significar o mesmo que eles ou elas. Vamos ver como fica o uso do pronome caso oblíquo em algumas frases. Vamos acompanhar exemplos onde nós estamos utilizando o pronome pessoal do caso oblíquo. Claro, é um primeiro momento, nós ainda vamos observar outras variações, outras regras que existem para a escrita do caso oblíquo. Então vamos observar. Papai brigou comigo. Comigo é um pronome pessoal do caso oblíquo. Olha só, comigo. Comigo é sim um pronome do caso oblíquo. Eu tenho, eu falhei contigo. Contigo também é um pronome do caso oblíquo. Ela negou-lhe ajuda. Li. Esse li que nós temos aqui no final da frase também é do caso oblíquo. Vamos conosco hoje? Esse conosco, sim, é utilizado, pois temos o caso oblíquo conosco. As crianças estão conosco. As crianças estão convosco desde ontem. Convosco é um pronome pessoal do caso oblíquo. Convosco. Nós temos, eles são seus irmãos. Respeite-os. Esse respeite-os também, o nosso os aqui no final, é do nosso caso oblíquo. Calma, que eu sei que esse assunto é complicado e nós teremos outros momentos também.